Pavi, talvez a notícia do dia, e eu estava te esperando para te ouvir, é com relação à história do Twitter, você deve ter acompanhado, que apontou uma censura do Supremo Tribunal Federal e pede desbloqueio de contas de empresários. A notícia diz o seguinte, Pavi: em petição sigilosa de 17 páginas endereçada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no dia 29 de agosto do ano passado, o Twitter Brasil apontou a possibilidade de ocorrência de censura no bloqueio de contas determinado por ele na operação contra empresários bolsonaristas flagrados em uma reportagem do portal Metrópolis, debatendo a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil. Abre aspas, no respeitoso entendimento do Twitter Brasil, o bloqueio integral da conta, ele cita alguns aqui e tal, fala de censura prévia. E hoje teve o diretor do Twitter, Pavi, falando que, de fato, esses pedidos aconteceram, né, e cobra, já não mais o Brasil, né, está querendo explicações sobre isso e está com fogo no paquinho hoje, Pavi. Aqui está com fogo. Isso aí não é novidade para ninguém. Ontem, eu estava conversando com a diretora da CVM. CVM, para quem não sabe, é a Comissão de Valores Mobiliários. Toda a sociedade anônima, né, aquelas que têm ações em bolsa de valores, etc. e tal, elas são reguladas, a dinâmica da vida dessas sociedades é regulada pela CVM. Essa diretora da CVM, que é uma pessoa com boa formação, que é uma pessoa que tem uma qualificação jurídica muito alta, ela teve a ousadia de olhar para a minha cara e dizer o seguinte: o Alexandre de Moraes salvou a República. E eu disse para esta diretora da CVM, nesse momento você morreu para mim juridicamente. Porque o que você está falando aqui é a coisa mais abjeta que alguém com uma boa formação em direito como você poderia falar. E, aliás, acho que só está falando isso porque você está no poder. Você está no esquema, minha filha. Você está no esquema. Não, quando eu falo esquema, eu não quero dizer corrupção, não. Ela está dentro do círculo de poder. E quanto mais institucionalidade cheirar este país para empresas multinacionais que também constituem SAs aqui no Brasil, para ela, tanto melhor. Mas eu falei, você não me venha dizer, ele salvou a República porque o golpe ia acontecer. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu quase falei o nome dela aqui, mas não vou falar. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é ter nascido rica, é ter tido a oportunidade de estudar na melhor faculdade, ter tido os melhores estágios, ter podido fazer os melhores intercâmbios e focado a sua vida nesse seu sonho que foi ser diretora da CVM. Agora, como diretora da CVM, você vem e me diz que ao Alexandre de Moraes é compatível que ele viole o Estado Democrático de Direito, que ele viole as garantias processuais para salvar a República, é porque você nunca teve que ir para um hospital público, morrer numa fila ou esperando um exame, bonitinha. É porque você nunca teve que enfrentar a porcaria da educação de base pública. É porque você nunca precisou de nenhum serviço que é prestado pela merda do Estado brasileiro, porque tudo você pagou por isso. Você não sabe o que é viver à mercê de um Estado que nos rouba. E você, trabalhando numa das bancas mais caras de advocacia de São Paulo, não sabe o que é o Zé Povinho, no qual eu me incluo. Precisar
ir até um advogado para se defender em um processo viciado de um juiz incompetente no sentido processual, que tem julgado sem imparcialidade e cujo resultado é certo. Porque ele já anunciou na Rede Globo de televisão. Aí, quando vem a diretora da CVM, que é um órgão técnico para regular a vida jurídica das sociedades que trazem desenvolvimento e empregos para esse país, eu falo, nós estamos realmente... Porque se ela, com a formação jurídica que tem, e eu conheço a formação jurídica que ela tem, e ela pessoalmente, chega a me dizer um absurdo desse, isso mostra que o ministro Alexandre ele está muito confortável, ele está muito à vontade para fazer aquilo que ele bem entender. E é aquilo que eu falava na segunda-feira. Enquanto a direita não tiver uma elite acadêmica que fale de direito, que fale de justiça, que fale de filosofia, de sociologia, que fale de física, que fale de matemática, que fale de saúde, de ciência, seja ela qual for, nós vamos estar entregando o argumento final na mão de facínoras jurídicos como Alexandre de Moraes, que é endossado dia sim outro também, a esses patricinhos da vida, como essa diretora da CVM, com a qual eu falei ontem. Pavi, a mensagem do Twitter do ex-diretor diz o seguinte, ou do diretor que passou pelo Brasil, diz que o Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. Moraes colocou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Ele exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social e exigiu a censura de postagens específicas, sem dar aos usuários qualquer direito de recurso ou mesmo direito de ver as provas apresentadas contra eles. Agora, os arquivos do Twitter, divulgados aqui pela primeira vez, revelam que Alexandre de Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral, que ele controla, estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Exigiu, então, ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele não gostou. Exigiu também acesso aos dados internos do Twitter em violação da política da plataforma. Procurou censurar unilateralmente postagens do Twitter de membros efetivos do Congresso brasileiro. Procurou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Os arquivos mostram as origens da demanda do judiciário brasileiro por poderes de censura abrangente, o uso da censura pelo tribunal para interferência eleitoral antidemocrática e o nascimento do complexo industrial da censura no Brasil. É isso, Pavi? É isso. É isso. E você veja, ele ordenou todos esses abusos, ele Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Precisou essas delinquências, essas indecências, por quê? Porque o hashtag cabelos sedosos vai contra a democracia e eu não gosto. Aí o que ele faz? Por quê? Aquela cabeça lustrosa que ele tem, acha que é antidemocrático, ele precisa salvar a democracia. E como é que ele vai salvar a democracia? Matando a democracia. Isso que ele escreveu é antidemocrático. E o que eu vou fazer, então, para tirar esse antidemocrático? Serei eu antidemocrático.
Porque na cabeça do solipsista, cabeça de solipsista não é cabeça com formato de sol. Cabeça de solipsista é aquele que tudo no mundo acontece de acordo com o juízo dele, com a compreensão dele. É o umbigocentrismo o mundo gira em torno do umbigo dele. Então ele, como bom solipsista, fala, isso é antidemocrático. Então eu vou ser antidemocrático, já que eu tenho mais poder, eu vou matar a democracia para que não ele mate. Se é para alguém matar, deixa eu matar para falar que eu estou salvando. E dá certo. E dá certo, sabe por quê? Dá certo porque a mídia compra. Você veja, uma das pessoas mais inteligentes que eu vi na minha vida, ontem se mostrou para mim, a diretora da CVM. Aí ela vira e me fala, e a ameaça deste rascunho de minuta. Eu falei, você está transando, minha amiga? Você está fazendo sexo? Porque o que me parece é que você teve uma lavagem cerebral tão desgraçada que você não consegue mais raciocinar. Você foi minha colega de faculdade. Você sabe que o Código Penal não criminaliza ato preparatório. Você sabe que rascunho de minuta é ato preparatório. E o Alexandre de Moraes nunca mostrou a integralidade desse tal rascunho da minuta do decreto de golpe. Então eu não sei o que tem ali. Eu não sei se é um decreto de estado de sítio, coisa que o Lula deve ficar muito enciumadinho, porque uma coisa que ele não pode ter é sítio, é sempre de um amigo dele. Eu não sei se é uma minuta de decreto de estado de defesa. Eu não sei se é uma minuta de decreto de declaração de amor. Porque o ministro Alexandre não mostra. Mas ele liga para a Globo e fala, alô, Globo, a Globo fala, plim, plim, é um rascunho de minuta de decreto de golpe. Aí esta imprensa começa a repetir, é o rascunho da minuta do decreto de golpe. Só que ninguém viu isso aí. Viram o quê? 2 páginas que o Nosferatu selecionou e mandou. Aí a mídia fica assim, martelando na cabeça. Até que uma sujeita, que eu respeitava até ontem e não respeito mais, vira e fala, ai, o rascunho da minuta do decreto de golpe. Eu falei, minha filha, você precisa transar. Porque os seus neurônios fundiram. Que para você, com a tua inteligência, me falar, eu perdi uma amiga de faculdade, Davi, eu entrevistei, tempos atrás, um ex-procurador de Justiça do Estado, aqui de São Paulo. Ele disse o seguinte, porque eu fiz a pergunta, falei, mas como é que deixam continuar, né? Deixa avançar como está avançando, por exemplo, Alexandre de Moraes? Ele falou assim, porque tem quem aplaude, porque se a unanimidade fosse contra o que ele está fazendo, não estaria mais lá, ou praticando o que pratica. Como tem uma parcela que aplaude, entre elas atualmente. Qual imprensa que fala do Alexandre além da gente, Pitoli? Pois é. E outra, e pessoas qualificadas como a tua ex-amiga aplaudindo o que ele faz, né, exatamente. Do direito, um acelerado, ou como dizia o Gilmar Mendes, um pervertido. E essa expressão é do Gilmar para se referir às perversões jurídicas dos juízes da Lava Jato, e eu replico ao Alexandre. Porque aí ontem um bonitão, nessa discussão que eu tinha com uma amiga, virou e falou assim para mim, Pitoli, então você tem que dizer que o Moro também é um pervertido como juiz. Aí eu falei, pois não, abra o jornal O Estado de São Paulo em 2017 e eu falo exatamente isso. Então a minha opinião aqui é a mesma. A de vocês, vendidos, é que mudaram. A minha é a mesma. Mas vocês não valem.
o milho verde do bandido aposentado. Porque a minha opinião é a mesma. Então, se eu falo o que falo há 7 anos a mesma coisa. O que eu falava das perversões de prisões do Moro, eu falo das perversões de prisão do Alexandre. Só que o Alexandre é pior. É pior porque o Moro era um juiz de primeira instância. Mas o Alexandre não tem instância acima dele. Na cabeça dele, nem Deus existe acima dele. Porque dificilmente deve existir Deus acima de uma pessoa que deixa um sujeito morrer. Um pai de família com 2 filhas. Não tem Deus acima de um sujeito que deixa alguém morrer sob a sua responsabilidade. Não tem Deus. Aliás, muito me causa dúvida. Aliás, mais me traz certeza do que dúvida se ele tem Deus. Afinal de contas, nem o próprio pai conversa com ele. Então, um sujeito que não é respeitado pelo próprio pai vai respeitar um pai de família preso a mando dele? E que mídia fala? A Globo teve lá o lucro dela, que todo mundo sabe, a gente está falando aqui segunda, terça e hoje quarta. O restante tem que sobreviver. E as mídias que têm concessão, que eram de direita, hoje tem um dedo indicador na nádega esquerda, um dedo indicador na nádega direita, abrindo as nádegas e gritando: vem Lula, deposita em mim. E se não se pode falar mal do Lula, que louça de Alexandre de Moraes. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.